Me diz aí como você tá, para você que não me conhece, eu sou a pastora Milena e seja muito bem-vinda ao meu canal Roda a Vinheta Produção. Hoje é quarta-feira e como você sabe, toda quarta-feira tem vídeo novo no canal, quase toda, porque tem quarta-feira que não tem, mas em geral tem muita coisa no canal, né? Então assim, se inscreve no canal, compartilha para alguém, curte se você gostar do vídeo, deixa aqui um comentário. Aqui tem sempre uma palavra para você, tem muita resenha de livro, tem vlogs também, né, da minha vida, da viagem, de coisas que acontecem que eu gosto de compartilhar. E eu quero criar aqui também no YouTube as minhas memórias, né? Então, tem várias coisas aqui que no futuro eu quero ver e falar, meu Deus, né? Que bênção, meu Deus, que medo. E hoje quero trazer para vocês a resenha desse livro aqui. Espiritualidade emocionalmente saudável. Eu postei ele no Instagram, que eu li recentemente, muita gente ficou curiosa, e é um livro que de fato vale a pena, né, ter aí uma resenha para você. E esse livro chegou na minha mão por quê? O Saulo, né, conheceu um pastor que ele achou muito bacana, a forma simples dele expressar o evangelho, né, muito sábio e tal. E aí, conversando com esse pastor, ele recomendou, né, que todo mundo, todo cristão deveria ler esse livro. E aí, depois de uns anos, né, nós encontramos para comprar, compramos, o Saulo tá lendo, ele tá até marcadinho aqui, é que eu tirei, mas o Saulo tá lendo. E o Saulo pegou para ler, eu acabei o livro que eu tinha proposto a ler em junho, peguei para ler esse também. E terminei, e quero falar com vocês sobre esse livro. Então, eu nunca tinha ouvido falar, mas por recomendação, né, de um pastor e tal, acabou chegando na nossa mão e o Saulo me animou a ler o livro. E esse livro fala sobre algo que é importante, que está em alta hoje, que é sobre a saúde emocional. Nós sabemos, né, a Bíblia já fala que nós devemos santificar o corpo, a alma e o espírito, e eu entendo que esse santificar, né, é nós cuidarmos e zelar, né, pelo nosso corpo, pela nossa alma, pelo nosso espírito. Então nós precisamos cuidar do nosso emocional, cuidar da nossa mente. Se nós cuidamos só do espiritual, né, achando que somos seres elevados, né, o nosso corpo vai padecer, né? Recentemente até eu vi uma amiga, né, que postou que um conhecido faleceu, novo, né, obeso, por conta de ataque cardíaco, justamente por conta ali do seu peso. Então, assim, muitas doenças têm agravado aqueles que não têm se preocupado em santificar, em cuidar do corpo. Assim também, como muitas doenças têm agravado pessoas que não têm cuidado da mente, né, e assim também do espiritual. Mas esse livro ele trata sobre isso, que nós precisamos ter uma espiritualidade emocionalmente saudável, que a nossa mente, a nossa emoção e o nosso espiritual, eles estão bem ligados e eles precisam estar saudáveis, porque senão um mata o outro. E nós sabemos disso, né? Se você santifica só o corpo, se preocupa só com o corpo, muitas vezes você pode ir até para um padrão de idolatria, né? Cultuando o corpo, esquecendo da mente, esquecendo do seu emocional e até mesmo nessa corrente, né, e nessa velocidade de querer que o seu corpo seja um corpo perfeito, padrão, de X forma, né, até mesmo pode prejudicar, né, porque o quanto é necessário, né, para chegar nesse corpo, se é que esse corpo existe. Então, assim, muitas questões, né, são tratadas hoje e esse livro fala sobre essas questões. Então, nesse livro, o autor começa falando, né, sobre a vida dele, ele é um pastor, é, e aí ele fala que quantos anos, né, da vida dele ele se prejudicou, né, espiritualmente, fisicamente, por não ter uma maturidade emocional. E ele vem falar dessa maturidade emocional que nós precisamos buscar. Ele fala que muitas vezes nós somos falsos cristãos quando nós evitamos um conflito que é necessário, mesmo feito com respeito, com amor, mas que é necessário, que nós perdemos a nossa paz achando que vamos zelar pela paz e aí nós nos acuamos mediante a sentimentos, a comportamentos que nós temos, a pensamentos. Então ele fala sobre você ter essa maturidade emocional e de como você deve expor os seus sentimentos a Deus. Eu achei isso tão interessante, partilhando com uma amiga, né, ela falou que às vezes ela tem dificuldade de partilhar os sentimentos com Deus. E o autor fala que às vezes a ira, a raiva, né, sentimentos assim que a gente fala que não é bom, né, que às vezes esse sentimento que nós oprimimos eles
e em vez de levá-los a Deus, né, e expor o que sentimos para sermos tratados pelo Senhor e para também passar por aquele momento, porque o nosso emocional precisa passar por aquele momento. É como se muitas vezes nós queremos fugir daquilo que é ruim em prol de algo que é bom, e aí nós levantamos a bandeira do cristianismo e falando, olha, o cristão ele não se entristece, ele não passa luta, ele não sofre, e aí nós levantamos essa bandeira, sendo que isso é uma mentira. Enquanto nós vivemos isso, né, e proclamamos, enquanto nós proclamamos isso, né, as pessoas se perdem no evangelho, né, porque essa não é uma verdade. E isso não faz com que nós venhamos crescer. Se nós só temos vitória, só temos coisas boas, só sentimos alegria, nós não temos crescimento e desenvolvimento. Nós não amadurecemos emocionalmente. O livro trata isso. E aí ele fala sobre como nós precisamos revisitar, né, os nossos pais, a nossa infância, né, as nossas gerações, e ver que muitas coisas que nós fazemos são comportamentos repetidos. E aí nós precisamos analisar, né, o que nós estamos fazendo e qual falta, né, assim, aquele comportamento que nós estamos tendo é por quê? Porque me faltou um pai, porque me faltou uma mãe, né, aquele comportamento é porque os meus pais nunca falaram que me amam, aquele comportamento é porque eu não consegui cuidar do meu irmão, né, naquela fase que ele estava difícil. Por que que nós temos esse comportamento? Então ele nos leva a pensar e refletir sobre o passado e encontrando essa raiz de repetição, né, que muitas vezes tem na nossa vida, que nós possamos levar isso a Deus, né, e trabalhar isso com o Senhor, porque o Senhor conhece toda a nossa geração. Ele conhece tudo aquilo que nós temos de bom, tudo aquilo que nós temos de ruim, tudo aquilo que precisa ser, né, eu falo de ruim, mas vamos chamar de amadurecido, né? Porque o Senhor te criou dessa forma, né? Com qualidades e com coisas a serem aprimoradas, né? Inclusive aquilo que é bom. Então, esse livro fala muito dessa questão. E eu acredito que, de fato, nós cristãos, é muito bom nós lermos, né? O livro tem um entendimento muito bom, fala muito sobre essa questão emocional. E eu acredito que ele seria muito bom, né? Às vezes, para você que trabalha com pessoas, né? Que é líder, ou psicólogos, enfim, que você que tem esse contato sempre com gente, né, professores, é muito bom você ler esse livro, porque de fato, né, muitas repetições de comportamento, né, a origem não é só em nós, né, e nós precisamos analisar. E aí, diante disso, quando o livro fala sobre isso, né, sobre esse comportamento que nós devemos olhar, né, olhar para aquilo que nós reproduzimos, olhar como foi com os nossos pais, né, e de fato levarmos isso a Deus com transparência. Ele vem tratando sobre uma dica, vamos dizer assim, coisas que você pode fazer para que você tenha uma vida mais saudável com Deus e a sua emoção, né, a sua mente, o seu emocional também tratado com o Senhor. Então ele vem falar de algumas coisas que ele chama de E aí o autor, né, ele fala que nós precisamos passar por uma jornada, né? E ele fala que essa jornada que nós vamos passar, ela tem alguns estágios. E não tem como, né, nós sermos enviados a cuidar de pessoas se nós não passamos pelo estágio onde nós somos cuidados. Não tem como nós sermos enviados a uma missão se aquilo que nós vamos gerenciar, cuidar, falar não foi também tratado. Então ele fala dessa jornada, né? Que ele fala que jornada através da muralha, nós precisamos passar, e nesse lugar nós vamos romper muitos paradigmas, até mesmo na nossa mente, no nosso cristianismo, porque foi nos colocado essa ideia de que nós não temos que sofrer, de que a raiva, a ira, o sofrimento, isso são sentimentos não cristãos, e aí ele fala um pouco sobre isso. E ele fala também o que ele chama aqui de ofício divino, né? E o que seria esse ofício divino? São momentos que ele propõe no seu dia para que você pare de fazer o que você está fazendo por 1 ou 2 minutos e venha pensar em Deus. E esse pensar em Deus, você vai levar a Ele os seus sentimentos, né, aquilo que você está pensando, e vai ali meditar na sua palavra. Então pode ser um salmo, né, um versículo, um texto, né, às vezes uma oração guiada, né, como tem o livro de orações e muitos outros livros, né, que têm orações guiadas.
E ele fala que esse ofício, né, esse ritual que nós vamos fazer, é para que nós venhamos passar mais tempo do nosso dia pensando em Deus e colocando tudo que nós estamos sentindo e vivendo ao Senhor naquele momento. Porque uma coisa que ele fala é que às vezes nós temos o nosso devocional de manhã, e aí conforme o dia vai passando, à medida que nós vamos enfrentando as coisas e os sentimentos que vêm à nossa mente, ao invés de nós recorrermos a Deus, nós vamos acumulando aquilo, né? Em vez de nós, de fato, levarmos ao Senhor. E às vezes, quando chega no dia seguinte, no seu devocional, você nem lembra do que aconteceu. Então, assim, você até mesmo se esqueceu do que você leu no seu devocional. E ele fala sobre essa prática de pensar em Deus. E uma coisa que eu achei muito legal, porque tem um livro que chama Praticando a Presença de Deus, do irmão Laurence. Eu tenho ele aqui, mas eu vou ver se eu acho na internet e coloco aqui. Praticando a Presença de Deus. E esse livro, o autor fala que ele buscou pensar em Deus em todo o tempo. Nas 24 horas da sua vida, ele buscou pensar em Deus. E aí ele fala que ele foi vendo que era algo impossível, né? Porque às vezes ele ficava no trabalho, numa tarefa de 2 horas, e ele pensava, nossa, passei 2 horas sem falar com Deus. Mas hoje, lendo esse livro, né, fazendo aí uma conexão, eu entendo que esse pensar em Deus é justamente isso. Mediante as coisas que acontecem na sua vida, você ter pausas para levar aquilo ao Senhor e se expor a Ele, né? E que essa questão, né, esse sentimento, essa raiva, esse problema, ele seja tratado com o Senhor de forma nua e crua, sem você reprimir isso, achando que o peso da religião, que é aquilo que você está sentindo, não é válido. Né? Ele fala sobre isso. Tudo aquilo que nós sentimos, né, é válido e tem algo que o Senhor quer fazer com isso, né? Tem algo que o Senhor quer fazer através desse sentimento, né? Dele querer nos desenvolver, nos esticar, né, alongarmos aí através disso. E aí no final, ele tem um exemplo, né, de ofício divino. Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Aqui um exemplo de um ofício divino, que ele fala que é um pontapé, né, mas que cada um deve fazer o seu. E aí nesse ofício divino aqui, ele vem falando de coisas que ele faz, né? Então tem uma oração matinal, né, que é uma oração pela manhã, uma leitura, um salmo, e aí depois tem uma oração no meio-dia, também uma oração e um salmo, né, um texto. Aqui tem Salmos, tem Mateus, né? E uma oração da noite, onde também tem uma oração, um salmo, um texto de meditação e, por fim, uma oração final ali do seu dia, né? E tudo isso, né, ele propõe aqui que esse guia, né, do ofício divino é para que nós venhamos passar mais tempo da nossa vida pensando no Senhor e não reprimindo aquilo que nós sentimos ou temos, aquilo que nós precisamos aprimorar, pelo contrário, para que nós possamos levá-los ao Senhor, né? E que a gente possa fazer isso durante o dia, né? O dia da nossa vida. E aí, quando ele fala sobre essa pausa, né? Esse tempo, ele fala que 2 a 3 minutos. Não é para você ficar meia hora, 1 hora, porque às vezes você vai ver o vídeo e vai falar, nossa, é impossível. Às vezes você vai falar que é impossível você parar o seu trabalho, o seu tempo para pensar em Deus. Mas eu quero até contar um testemunho, né? Que recentemente eu fui no mercado comprar, acho que foi óleo e detergente. Era uma coisa assim, coisa simples do dia a dia. E eu levei R$ 20 e fui comprar aquilo ali. E aí, quando a menina passou, ela não tinha troco. E aí ela pitou lá a luz, acendeu a luz, falou: ah, espera um pouquinho, porque a menina vai trazer, né, o valor do troco. E aí eu falei, tá. Aí tô vendo a menina lá chamar, ninguém vem. Aí eu falei, não é melhor você ir lá? Ela falou, não, eu não posso sair daqui, mas a menina já tá vindo. E aí ela começou a pedir desculpa, e aquilo lá, e ela apertando a luz, e a menina não vinha. E eu lá esperando, e eu fui perdendo muito a paciência, muito, muito. Só que eu não falo nada. Mas a minha cara devia estar horrível. Eu devia estar com uma cara horrível, de assim,
Meu Deus, que estresse, pra que isso? Gente, é um óleo, um detergente, vai. Né, eu deveria estar assim. E aí, quando vê, passou duas pessoas, né? Duas pessoas com compra e eu ali esperando o troco. E quando vê, chegou o troco. E quando eu saí de lá, eu tava, meu Deus, tá vendo? Por isso que eu gosto de pagar pelo cartão, não sei o quê, por isso que eu gosto do Pix, porque eu não tenho dinheiro mais. E aí, e eu assim, reclamando, voltando para casa, Deus falou comigo sobre essa espera, que eu não tô aguentando esperar o supermercado. E eu lembrei até de uma frase que eu li, eu não lembro que livro que foi, mas foi esse ano que eu li, a frase de um autor que falava assim, nós não... Ah, foi do Liturgia do Ordinário, onde a autora fala, né, que às vezes a gente não está esperando a água ferver, né, a gente está sem paciência com isso, quanto mais nós vamos esperar a volta de Jesus. E vindo do mercado, né, Deus falou comigo que eu não estava ali, de fato, conseguindo esperar. Né? As coisas simples do dia a dia já estão me irritando, quanto mais as coisas que ele tem para mim, que de fato eu estou esperando, né? Fases que eu ainda estou passando, que eu estou esperando. Então, assim, eu entendo que esse 1, 2 minutos que acontece no nosso dia a dia, que a gente vem um sentimento, é o momento de nós falarmos, Senhor, me auxilia nesse sentimento, me ajuda a lidar com isso. E o que que eu posso crescer na minha vida com esse sentimento, com essa atitude, com aquilo que está gerando em mim. Então, acho que o livro nos leva a esse pensamento, tá? Mas é muito bom. Fica a minha recomendação para vocês. Eu espero que vocês leiam, que vocês gostem. Não é um livro curto, tá? Ele tem 250 páginas e ele é um livro grande, assim. Se você for comparar com outro livro, por exemplo, tá vendo? Esse aqui é o DNA e Propósito, do Paulo Borges. Ele é pequeno, então ele é um livro grande, né? 250 páginas, bem pequenininha a diagramação, mas vale a pena você ler, tá bom? E é isso, espero que você tenha gostado. E me indica aqui um livro que eu não posso deixar de ler, que eu quero ler e quero trazer a resenha para você, tá bom? Espero que você tenha gostado, seja abençoado em nome de Jesus e até mais.